Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre o processo de industrialização no Brasil, principalmente na primeira metade do século XX, tá? Falamos da origem, falamos um pouco do desenvolvimento a partir das estatais dentro do governo Vargas, falamos após o governo Vargas também com outros governos, com destaque para o governo JK. Mas agora a gente vai falar um pouco da industrialização brasileira na segunda metade do século XX, principalmente no momento dos governos militares. Então, a gente vai falar um pouco aqui, a partir da ótica da industrialização, sobre esses governos militares. Obviamente, a gente tem algumas críticas em termos políticos, sociais que vão ser feitas, e aí a questão da ditadura em si, né, a questão do regime militar em si, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Que a gente vai dar ênfase nas questões econômicas, as questões industriais, sobretudo, nesse momento, nesse período na nossa história, tá? Então, vamos ver aqui um pouco sobre esse panorama, tá? Em duas aulas a gente vai conseguir ver um pouco do que esse momento da nossa história foi importante para a industrialização e quais as consequências que a gente vai ter dessa industrialização e desses modelos econômicos desse período dos governos militares, ok? Então vamos lá. Bom, é importante dizer que esse período militar ele vai começar então a partir de 1º de abril de 1964, né, óbvio, a partir de um golpe de Estado que vai tirar o João Goulart do poder, que até então era o presidente no Brasil, e teve início a partir desse momento, então, no país o regime militar, que vai ter, obviamente, uma estrutura de governo ditatorial, tá, se revezando no poder os militares e sem possibilidade de votação, com atos institucionais que vão dar poder exclusivo ao presidente militar da época, com a questão do fechamento do Congresso e outras questões que a gente estuda também história, que a gente fala um pouco sobre essa questão política, tá? Mas bom, então do ponto de vista econômico, né, esse momento ele vai ser um momento bem específico da nossa história, tá? É importante dizer que o Brasil, antes aí então de 1964, ele apresentava o 43º PIB dentro do mundo capitalista, tá? E uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. Tá? Em 85, quando a gente tem então o fim do regime militar, o fim desse período militar, o Brasil vai apresentar o 9º PIB do mundo. Tá? Ao mesmo tempo, vai ter uma dívida externa de aproximadamente 995 bilhões de dólares. Tá? Então, a gente tem aí um cenário de um crescimento muito acelerado do Brasil, de fato, nesse período, em relação ao produto interno bruto, e o avanço então do produto interno bruto dentro desse mundo capitalista, tá? Ao mesmo tempo, então, ao passo que a gente vai ter também um crescimento exagerado da nossa dívida externa. A gente já tinha falado dessa questão da dívida externa dentro do governo JK, em função dos grandes investimentos em infraestruturas, grandes investimentos em transporte no Brasil, né? E aqui nesse momento a gente vai ter essa grande aporte da dívida externa no Brasil, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um país crescendo a partir do seu produto interno bruto, a gente vai ter um grande endividamento também do país, tá? Então, vamos lembrar, o Brasil sai aqui da 43ª economia do mundo e passa em 1985 a ser a 9ª economia do mundo, tá? Mas ao mesmo tempo a gente precisa analisar que essa economia ela vai ser sustentada a partir de grande dívida externa, que vai passar de quase 4 bilhões de dólares aqui para 95 bilhões de dólares. Então, esse crescimento avantajado, rápido, ele vai estar alinhado aí a um grande crescimento também do nosso endividamento externo. Tá? Bom, então, em relação a esse momento, a gente pode dizer que o nosso parque industrial ele vai se desenvolver, como já estava se desenvolvendo dentro dali da década de 50, e vai ter um crescimento tanto da infraestrutura, principalmente no setor de energia, que a gente vai ter algumas hidrelétricas que vão ser feitas, o transporte, a gente
gente vai ter algumas estradas que vão cortar o Brasil e vão ser feitas em todo o território. Tá? A própria telecomunicações ela precisava se modernizar, ela vai se modernizar em função também da chegada das grandes indústrias nos diferentes lugares do Brasil. Tá? E aí a gente teve então esse crescimento do setor de infraestrutura principalmente. Tá? Bom, esses indicadores econômicos que evoluíram, né, de forma positiva, ao mesmo tempo a gente vai ter durante esses indicadores positivos, a gente vai ter um outro indicador que vai descer muito, que é a desigualdade social. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento econômico, a gente vai ter um crescimento da desigualdade social. Isso nos revela que vai crescer uma classe média, vai crescer uma classe econômica muito mais vantajosa para os ricos aqui nesse momento. Tá? A desigualdade social ela vai se aprofundar nesse período, portanto a concentração de renda ela vai se aumentar nesse período, então os maiores estratos da sociedade, dos mais ricos, eles vão ganhar mais ainda. Tá? Então a gente vai ter um abismo social aí nesse momento. Então esse PIB aí, esse crescimento do PIB, ele vai ser repartido sobretudo nas classes mais favorecidas nesse período. Tá? Ó, segundo o IBGE e o Banco Mundial, lá em 1960, a gente tinha os 20% mais ricos da sociedade brasileira, eles tinham mais ou menos 54% da renda nacional. Lá em 1970, ou seja, no auge então do regime militar, lá no momento no meio do regime militar, a gente vai ter 62%, né? Essa mesma classe dos 20% mais ricos, eles vão ter 68% de toda a renda nacional. E em 89, esse número chega a quase 68% de toda a renda nacional. Ou seja, a gente está assistindo aí ao longo, então, do período militar, um aumento da concentração de renda. Os mais ricos, a parcela, os 20% mais ricos da população brasileira, eles estão concentrando mais ainda, e isso aqui é dado, então, tanto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quanto do Banco Mundial, revelando aí esse abismo entre os mais ricos e os mais pobres dentro do Brasil, dentro do período militar. Tá? Então, isso aqui é um dado importante. A gente tem um crescimento muito grande, mas esse crescimento aí não está sendo repartido, então, dentro de todos os estratos da sociedade. Os mais ricos, eles tiveram um aumento na sua concentração de renda, e isso é preciso ser colocado, ok? Bom, então, em função disso, a gente vai ter essas distorções aí desse chamado milagre brasileiro. Esse momento vai ser chamado de o milagre econômico, o milagre brasileiro, um crescimento avantajado muito grande do produto interno bruto. Tá? Isso vai gerar o que alguns autores colocam como um paraíso do consumo para a classe média brasileira, sobretudo aquelas que moram nos grandes centros urbanos. Né? Então, vai aumentar o consumo de fato dessa classe média. Então, dentro desse momento do regime militar, essa classe média vai ter um poder maior de consumo, vai ter um poder maior de renda que vai propiciar, então, um consumo maior. E nesse momento a gente tem, inclusive, um crescimento dos shoppings, dos supermercados, né, das grandes construtoras com inúmeros lançamentos de apartamentos de luxo dentro das grandes cidades. Ao passo que a gente vai ter, ao mesmo tempo, uma população bastante marginalizada, sobretudo em aglomerados subnormais, ou seja, algumas favelas dentro desses espaços urbanos. Aqui a gente tem um aglomerado urbano em São Paulo em 1972. Tá? Então a gente tem aqui um crescimento da população favelada, tá? Um crescimento de uma população que estava cada vez mais indo para a cidade. Obviamente a gente tinha um êxodo rural muito grande nessas décadas e ao mesmo tempo a gente vai ter crescimento também de uma população miserável nas margens da sociedade dessas grandes cidades. Só para vocês terem uma ideia, Porto Alegre tinha elevou-se de 30 mil pessoas que tinha em 1968, lá no começo do regime, para 300 mil população favelada em 1980. Olha só o crescimento de 30 mil para 300 mil em 2 décadas, em menos de 2 décadas. No Rio de Janeiro, a gente vai ter um crescimento de uma população considerada de favela, de 450 mil para quase 2 milhões, 1,8 milhão aqui em 1980. Olha só o crescimento. A própria cidade de São Paulo vai passar de uma população considerada de moradias subnormais, ou seja, dentro de favelas, de 42 mil
para mais de 1 milhão em 1980. Veja então que essas grandes cidades brasileiras, elas vão ter uma população considerada a população de favela acrescida muito nesse período, né? A gente tem de um lado, a gente tem o êxodo rural acontecendo, de fato, aí na segunda metade do século XX no Brasil, e ao mesmo tempo a gente tem aí o crescimento, um crescimento da desigualdade também dentro do território brasileiro, tá? E isso vai ter consequências sociais muito grandes para essa população, tá? Bom, então esse crescimento aí, né, entre 1968 e 73, a gente vai ter o chamado milagre econômico, o milagre brasileiro, o milagre brasileiro. A economia, de fato, vai se desenvolver num ritmo bastante acelerado. A gente tem esse gráfico aqui, ó, que mostra um pouco desse momento. Vejam que em 1967, né, o Brasil estava ali com 4,2% de crescimento do PIB, né, uma evolução do PIB. Em 68 a gente teve um crescimento de quase 10%, de 9,5%, de 10%, 11%, até que em 1973 a gente chega aqui num crescimento de 14%, uma evolução de 14% do PIB nacional. Vejam que a partir de 73 aqui a gente vai começar a ter um decrescimento. Isso vai ser também um importante dado para a gente comentar nesse período. Vai ser fundamental, inclusive, para o final desse regime depois, né, a partir dali de 1980. Tá? Então, houve de fato um crescimento bastante acelerado, né? Não é à toa que chamou do milagre econômico esse período no Brasil, após aí o final da década de 60 até a década de 70, ali no começo, né? Com esse pico de crescimento de 14% aí em 1973. Tá? E esse ritmo de crescimento aqui no Brasil, ele vai ser sustentado sobretudo por grandes investimentos governamentais. Tá? A gente vai ter grandes investimentos, então, do Estado promovendo esse crescimento econômico. Tá? E aí a gente vai ter uma grande expansão de alguns serviços, né? Principalmente das grandes empresas estatais, das grandes empresas que foram criadas no outro momento e que continuam dando suporte à industrialização brasileira, como as estatais do ramo da energia, como as estatais do ramo do transporte, como as estatais no ramo das telecomunicações. A gente vai ter, então, a Telebrás, a gente vai ter a Companhia de Estradas e Rodagem como transporte, a própria Eletrobras na energia. Então, a gente vai ter aqui um grande aporte financeiro para essas empresas estatais, que são empresas que investem em infraestrutura. Lembra que a gente já falou em outros períodos, inclusive no governo Vargas, inclusive no governo JK, que a gente teve uma ação direta das estatais dentro dessa infraestrutura. E aqui nos governos militares essa ação das estatais continua, tá? Dando um incremento no dinheiro para essas estatais. Tá? Mas algumas obras elas são contestadas e são contestadas até hoje, né? Por serem algumas não terem a rentabilidade que foi prometido, ou a eficiência dessas obras se deram de forma questionável, com muitas críticas. A gente tem, por exemplo, aqui dois exemplos de estradas para utilizar, que são as rodovias Transamazônica, que até hoje que tinha uma promessa de atravessar, de ir de Manaus até o Nordeste, né, de atravessar a Amazônia, então, de forma horizontal, em termos latitudinais, então, aqui na Amazônia. Atravessar a Amazônia foi feita nesse período e até hoje muitos dos trechos da Transamazônica não foram asfaltados, só para vocês terem uma ideia. Então, essa rentabilidade, algumas obras, elas são questionadas, inclusive até hoje, dentro desse período. A outra estrada é a Perimetral Norte. A gente teve um acordo nuclear também entre o Brasil e a Alemanha também nesse período. Então, algumas dessas obras elas foram questionadas em função da sua rentabilidade, da sua eficiência. De fato, elas iam ajudar dentro do setor industrial brasileiro, econômico brasileiro. Tá? A gente teve um setor que também foi bastante beneficiado nesse momento foi o setor de telecomunicações, tá? Bastante beneficiado exatamente para fazer essa conexão entre as várias regiões no Brasil com a região sudeste, que era que recebia o aporte de investimento maior.
Tá? Agora, esses investimentos, gente, foram feitos a partir, então, de captação de recursos no exterior, né? No Banco Mundial, nos bancos estrangeiros, né? De investimento em infraestrutura, né? Então, olha aí, aqui que a gente está vendo onde está morando aquela dívida externa que o Brasil acumulou ao longo desse período do regime militar, tá? Esses investimentos vão ser feitos, vão ser captados em bancos de desenvolvimento do exterior, então a dívida externa brasileira vai crescer a partir desse momento aqui também, né, dentro desse período. Já tinha um crescimento, obviamente, dentro do governo JK, mas vocês viram, a gente mostrou ainda há pouco que lá no final do governo militar a gente vai chegar em 95 bilhões na nossa dívida externa. Tá? Isso em função desse grande volume de empréstimo que o governo brasileiro estava fazendo nesse período. Tá? E muito desse capital que foi emprestado foi investido em setores que não renderam para a economia brasileira, né? Ou seja, poucos rentáveis para a economia brasileira. Então, há muitas críticas de economistas também nesse sentido dessa rentabilidade, portanto, de um investimento dentro desses setores. Tá? Para alguns economistas alguns desses investimentos foram feitos de forma equivocada, ok? Bom, uma outra questão importante a gente precisa levantar também dentro desse crescimento econômico foi o dos investimentos externos. A gente teve aqui grandes investimentos do capital privado internacional, tá? Dentro desse período. Lembra que quando a gente falou do governo Vargas, ele impedia essa chegada do capital estrangeiro, né, do investimento estrangeiro. No governo JK a gente já teve uma abertura e aqui nos governos militares a gente vai ter também uma abertura para o capital estrangeiro, para o capital privado estrangeiro. E ele vai entrar em setores da economia que não entravam no passado ou nos outros governos, como, por exemplo, nos minerais metálicos, a gente teve aí o projeto Carajás, que está sendo mostrado aqui na figura, tá? No projeto Carajás a gente vai ter a jazida de ferro, que é considerada a maior jazida de ferro do mundo. Tá? No projeto Trombetas a gente vai ter a retirada da bauxita, que é a matéria-prima do alumínio. No projeto Jari, também já no estado do Amapá, também retirada de minério. A gente vai ter também um investimento grande do capital estrangeiro nas áreas de expansões agrícolas, de áreas agrícolas, sobretudo monoculturas no Brasil de exportação. A gente vai ter então a chegada da soja, do milho em determinados lugares. O capital estrangeiro no Brasil vai chegar também muito forte nas chamadas indústrias químicas e farmacêuticas, que já tinham um aporte, já tinham uma ajuda no governo JK e aqui vão aumentar mais. Essa chegada dessa indústria química e farmacêutica. A gente vai ter também a chegada do capital externo na fabricação de bens de capital, que são as chamadas máquinas, equipamento, que vão dar suporte às outras indústrias. Né? Então, esse tipo de indústria precisa de um investimento pesado e o capital estrangeiro aqui, dessa vez, ele vai investir nessas áreas. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou dentro do governo Getúlio Vargas, o capital privado não se interessava por esse tipo de investimentos aqui, né? Por quê? Porque esses investimentos na extração de minérios, na indústria de bens de capitais, precisava de um aporte financeiro muito grande e, ao mesmo tempo, o lucro ele era feito, ele era a longo prazo. Nesse momento, a gente já tem um outro contexto, capital privado estrangeiro entrando dentro desses setores aqui que não eram consideráveis muito rentáveis no outro momento. Mas agora, com uma infraestrutura que foi implantada ao longo dessas décadas, esse capital estrangeiro vai querer investir agora, porque agora está mais fácil, porque o Brasil já tem uma certa infraestrutura nesse período, e aí sim, agora o capital privado estrangeiro vai querer entrar nesses negócios, né, de indústrias mais pesadas, digamos assim, no Brasil. Tá? Vocês lembram que num outro período era uma outra realidade, ok? Bom, então a gente teve esse boom aí do crescimento, esse boom do crescimento econômico no Brasil, do PIB interno no Brasil, e aí eu falei que ao mesmo tempo a gente vai ter problemas, e aqui em alguns momentos vão ter os problemas, tá? Um deles é a inflação, né? O aumento do preço dos produtos. Né? Então, o aumento
generalizado do preço dos produtos. Obviamente, em alguns produtos eles encarecem mais, né? Mas nesse momento a inflação foi muito grande em várias áreas, em vários tipos de produtos. Tá? Então, houve uma inflação muito grande, né? O aumento generalizado dos preços, então, que é a inflação, e essa inflação, que era muito grande, não era integralmente repassado aos salários dos trabalhadores, né? Então, ao mesmo tempo que os produtos estavam aumentando, os produtos da cesta básica, de construção, de forma geral, os produtos eles têm um preço aumentado de forma rápida, ao mesmo tempo os salários não foram aumentados de acordo com a inflação também. Então, isso vai começar a gerar um problema, sobretudo para uma parcela da sociedade. A grande parcela da sociedade é a parcela mais pobre no Brasil. Tá? A taxa de lucro dos empresários ela vai ser ampliada, obviamente, com a diminuição então do poder aquisitivo dos trabalhadores. Tá? Então, assim, aumenta aqui a taxa de reinvestimento dos lucros em outros setores, né, em setores que gerariam empregos, principalmente para os trabalhadores qualificados, né? Mas ao mesmo tempo excluía os pobres que tinham pouca qualificação aqui, portanto. Né? Então, dentro como o lucro dos empresários eram grandes, eles estavam investindo em outros setores, gerando alguns outros empregos, mas principalmente para trabalhadores qualificados. Vamos lembrar que aqui nesse momento a gente tem graves problemas na educação, né, graves problemas na ampliação da educação para a população, então a qualificação ela é muito baixa para a maior parte da população brasileira. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento de investimento, vai excluir os pobres aqui, né? Além da questão da inflação. Tá? Então, isso aqui vai ser um dos grandes problemas de concentração da renda nacional. Né? Por quê? Porque o lucro está aumentando, a inflação obviamente afeta os mais pobres, né, que dependem dos seus salários para a compra dos alimentos, e os alimentos aumentando, uma parte maior do seu salário vai ser direcionado para alimentação. Né? Enquanto que essa inflação, esse aumento do preço, por exemplo, dos produtos de alimentação não afeta muito a classe mais rica, porque boa parte do seu salário não é utilizada para alimentação. Tá? Eles vão utilizar, obviamente, para alimentação, mas vão ter um excedente muito maior, tá? Enquanto que os pobres utilizam muito mais os seus salários, que estão cada vez mais defasados de acordo com a inflação, com produtos de alimentação e vai afetar uma parcela muito maior. Então, isso faz com que a gente tenha uma concentração de renda maior nesse período, ok? Bom, então dentro desse contexto todo, essas pessoas da classe média que tinham essa qualificação profissional, elas vão ter, obviamente, poder de compra ampliado. Tá? Elevação dos salários, encargos que exigem, então, essa formação técnica superior, lembrando né, que as universidades, uma qualificação técnica superior era para poucos nesse período aqui. Então, esses cargos que tinham essa exigência de uma formação técnica superior, obviamente, pagavam muito bem. Isso vai aumentar, então, o crescimento da renda aqui dessa classe média. Então, essa classe média vai ser, obviamente, bastante beneficiada aqui, né? Tendo crédito bancário, permitindo um maior financiamento do seu consumo. Então, para a classe média estava tudo ok aqui, estava ótimo. Né? Estavam aqui com seu consumo ampliado, né? Enquanto que a classe mais pobre, uma menor qualificação, cada vez mais atingida pela inflação. Tá? A inflação atinge, então, os mais pobres nesse período, porque esses trabalhadores sem qualificação vão ter esse seu poder de compra diminuído por causa do aumento dos preços dos produtos. Tá? E, além disso, vão ter um prejuízo, porque cada vez mais a gente vai ter a degradação dos serviços públicos, como, por exemplo, a educação, com uma menor qualificação, e o de saúde também, que vão ser oferecidos a essa parcela da população. Então, aqui a gente está vendo que, ao mesmo tempo, temos um crescimento econômico avantajado em relação ao PIB. Isso está favorecendo, sobretudo, uma classe mais rica e uma classe média no Brasil, que tinha uma certa qualificação, e, ao mesmo tempo, está aumentando o período, está aumentando a pobreza, né, devido a esse crescimento da desigualdade. Isso é mostrado, por exemplo, pelo IBGE, pelo Banco Mundial, dentro desse período. Tá? Então, a gente vê que nesse primeiro momento, então,
do regime militar no Brasil, a gente vai ter de fato um crescimento econômico bastante acelerado, ao mesmo tempo a gente vai ter uma dívida externa bastante acelerada. E ao mesmo tempo a gente tem um crescimento na qualidade de vida da classe mais rica e na classe média do Brasil, porque não estão sendo afetados pela inflação, pelo aumento dos preços de produtos, sobretudo na alimentação. Em compensação, os pobres estão sendo afetados pela inflação e, ao mesmo tempo, sendo afetados pelo regime de precarização dentro das favelas, dentro das ocupações urbanas. Tá? Então, essa é a primeira parte que a gente precisa ver aqui sobre a industrialização brasileira, e na próxima aula a gente continua falando um pouco sobre o outro período, né, já a segunda parte do regime militar no Brasil. Ok? Um abraço, até a próxima.